porque ia ter que tirar o meu útero. Porque não tinha mais o que fazer. Porque ele tinha tentado de várias formas, porém não tinha mais o que fazer. E ali, eu bem firme diante dele, né, do médico, falei assim, tá bom, doutor Maurício, que seja feita a vontade de Deus, né, se é pra ser, não tem problema. E ali eu me retirei da sala dele, fui ao banheiro, lá do hospital, Maternidade Leonor de Barros, no Belenzinho, e eu chorava muito. Eu chorei muito, 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 muito. E ali o Senhor foi me falando assim, para de pedir por você. Amém. Para de pedir por você. E ele me mostrava a minha mãe. E ali eu não entendia muito, né? O que o Senhor queria dizer. Ele falava para mim não pedir mais para mim, mas que eu pedisse pela minha mãe. E aí eu fui na casa da minha mãe para entender, né, o desígnio do Senhor. E a minha mãe dizia que em 24 horas ela sentiu uma dor no joelho esquerdo e ela não conseguia mais andar. Ela não conseguia mais nem descer o degrau que tem lá na porta da sala. E ali eu entendi o que o Senhor queria fazer na minha vida, né? Que primeiro, quando a gente, antes de pedir para nós temos que pedir pelo outro, né? Porque às vezes a gente está passando por uma situação no qual o Senhor já está trabalhando e que a gente tem que interceder por aqueles que ainda não têm esse entendimento e não conhecem o amor de Deus. E ali eu comecei a parar de pedir por mim. Comecei a pedir pela minha mãe, pela intercessão de Virgem Maria, e pedir a Deus que o Senhor fizesse uma obra nova na vida dela, não só no joelho, mas que começasse pela alma da minha mãe, né? Minha mãe, ela tinha o vício do álcool, né? Que ela bebia muito. E o Senhor, durante o final de 2022, o início de 2023, o Senhor deu a graça da minha mãe se libertar do álcool. E ali, com essa libertação do álcool, está acontecendo a cura do joelho dela. E ali eu comecei a bendizer a Deus, porque eu falei, através da minha dor, o Senhor curou a dor da minha mãe, né? E foi assim que eu comecei um processo de um encontro assim, verdadeiro com o Espírito Santo, que eu só tive uma vez, que foi em 2015, no retiro de mulheres, com a tia Zilda, junto à Rádio Top Fé. E eu fui num encontro do Regional de Ipiranga, de cura interior e encontro e batismo no Espírito Santo. E eu falei assim, meu Deus, que tremendo, eu vivenciei isso em 2015. E foi uma experiência muito forte, muito forte, muito forte, porque após o pregador pregar, ele veio à minha direção e eu estava num corredor muito estreito. E ele me abraçou e diz assim, filha, fazia tempo que você não sentia esse abraço. Toma posse desse abraço, receba esse abraço. E eu ali abraçada com aquele pregador, eu chorava porque eu senti que foi o próprio Jesus a falar através dele para mim. E antes até desse encontro, eu tive um momento aqui na Rádio Top Fé, no qual teve eu, o irmão Edmilson e o padre Gilberto. E hoje eu estava até falando para o irmão Edmilson, que dia que foi esse encontro? Ele, eu não me lembro. Eu falei, pois eu vou lembrar porque eu tenho a data do dia que eu adicionei o padre. Foi dia 25 de janeiro. Nós tivemos aqui na Rádio Top Fé, no momento de oração. E finalizando o terço, o padre Gilberto, eu estava muito angustiada já naquele dia, porque já tinha todos os resultados do meu exame.
E o padre Gilberto disse para mim, eu saí de casa e o Senhor me mostrava esse livro e que era para me trazer, que eu ia dar para alguém, para uma pessoa, só que eu não sabia quem. E depois desse terço o Senhor me tocou que é para dar para você. E ali eu me emocionei mais uma vez, porque dizia assim, o livro chama-se O Rosário Meditado. E no momento de um grupo de oração lá na minha paróquia, uma moça virou para mim e dizia que Nossa Senhora estava me formando na escola dela. Amém. E ao chegar aqui na rádio, eu ganhei um livro chamado Rosário Meditado de um sacerdote. Amém. De um sacerdote. E foi muito rico, assim, porque foi tudo Nossa Senhora que conduziu esse meu processo. E a minha cirurgia, ela foi marcada em 2023, precisamente no dia 3 de maio. E eu estava, assim, tão angustiada com tudo, porque eu já estava com medo não só da cirurgia, mas já começou a anestesia, enfim. Foi reduzindo um pouco do meu testemunho, tá, gente? E daí eu lembrei, assim, de Nossa Senhora e uma canção que canta Juninho Cassimiro e que é os meus planos, né? Teus planos. E eu peguei essa canção, o Senhor fez eu lembrar dessa canção no dia 1º de maio. E eu comecei a ouvir essa canção. E essa canção dizia, né? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Eu quero conhecer os teus planos. E se não for assim, não me deixe ir. E foi assim que eu fui conduzida pelo Senhor até o dia 3 de maio. E ao chegar lá no hospital, um rapaz muito simpático, muito feliz, muito alegre, ele disse assim para mim, dona Gisele, a senhora seria a última, mas como diz, os últimos serão o primeiro. E eu não entendi nada, porque estava o horário marcado, tudo bonitinho, eu cheguei ali conforme foi prescrito pelo médico, né? E aí ele falou assim, porque a senhora seria a última a fazer a cirurgia, mas a senhora será a primeira. E o horário da sua cirurgia vai ser 6 horas da manhã. Aí eu falei, nossa. Aí eu já fiquei um pouquinho apreensiva, né? Falei, nossa, vocês são logo a primeira, mas louvado seja Deus. E aí ele falou assim, eu vou deixar você ali na área das meninas que vai te direcionar para o leito, no qual a senhora vai ficar após a sua cirurgia. E elas vão te direcionar, te orientar, tudo que vai acontecer. Eu falei, tudo bem. Falei, meu esposo pode estar indo lá comigo? Ele pode te acompanhar. E fomos. E ao chegar lá, a moça falou assim pra mim, olha, a senhora vai ficar aqui neste quarto. Mas uma voz disse pra mim assim, olha pra cima. E aí eu olhei pra cima e o quarto era 213. E eu olhei pro meu esposo, eu falei pro meu esposo, nego, porque é assim que a gente se chama, né? Eu falei, nego, você olhou o número desse quarto? Ele falou, não. Eu falei, então olha. E aí ele olhou e falou, 213. Eu falei, sim, mas tira o 2. Fica como? Ele falou assim, 13. Eu falei, 13. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Dia em maio. E ali eu falei assim, eu não vou ter mais medo. E ali o medo foi embora, tudo foi embora, e foi me dando uma paz, porque eu falei, Nossa Senhora está aqui comigo. E eu tinha levado o meu terço, eu tinha levado uma imagem de Nossa Senhora das Graças, eu montei no meu leito um altar no qual eu fiquei rezando, porque eu já não sou muito não consigo dormir fora da minha casa, né? Então eu fiquei durante esses 3 dias de internação até a cirurgia, rezando e sem dormir, né? Rezando o rosário e sem dormir. E quando chegou o dia, deu 6 horas, o pessoal não passou para me chamar para cirurgia, e eu falava para minha companheira, né?
Falei assim, nossa, ninguém passou aqui. Falei assim, já são 6:30 da manhã e ninguém passa pra me pegar. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou tomar banho. Porque como disse que tinha que fazer uma higienização antes, falei, vou tomar meu banho, vou ficar pronta, porque na hora que for vai ser. E aí essa moça que estava comigo, ela dizia que ia tirar a vida dela porque ela estava com depressão. E ela falava assim, que não queria estar ali. Porque já fazia 3 vezes que ela estava ali para tirar um pedaço do útero e eles não davam o diagnóstico. E ali o Senhor trabalhou tão grande, porque o Senhor usou de mim para estar evangelizando aquela vida. E ali eu entendi o que o Senhor queria de mim. Por que o Senhor estava me levando ali? Que era para levar a cura dele. Antes de ser curada, mais uma vez, o Senhor usou de mim para curar uma vida. Amém. E ali eu comecei a falar do amor de Deus para ela, e ela começou a se emocionar, e eu pude ver o sorriso, e ali ela foi mudando o pensamento, e ali ela foi agradecendo a Deus pelo dom da vida, e nós ficamos assim, falando de Deus, até chegar as meninas para me pegar. Quando as meninas chegaram, subi, fui para a parte, né, na área da cirurgia, e eu cheguei lá, o médico estava lá me esperando. Porém, ele disse que não ia fazer minha cirurgia aquela hora, era por volta de umas 7:30 da manhã, porque a anestesista não estava lá. A anestesista estava no Ipiranga, na São Camilo. Eu falei, nossa, doutor, ela está próximo da minha casa. Ele falou, ela dá aula lá na São Camilo. Eu falei, ah, tá. E ele disse assim para mim, dona Gisele, a senhora sabe do nosso combinado, né? Aí eu falei, sim, doutor, eu já assinei o papel, já sei que vai tirar tudo. Pode ficar tranquilo, já conversei com meu esposo, porque antes até mesmo de eu me internar, meu esposo falou assim para mim, nega, não importa o que acontecer, se tiver que tirar o útero, amém. E meu esposo, ele não é uma pessoa que vive dentro da igreja, não é uma pessoa, assim, vou ser bem sincera, temente a Deus. Mas naquele dia ele foi usado pelo Senhor para falar comigo. E ele dizia assim, não importa se você não for gerar filho ou não. O importante é você estar bem. Amém. É a sua saúde. Amém. E ali eu me emocionei, né? Porque faz umas horas antes eu tinha ligado para o irmão Edmilson. E o irmão Edmilson, com as palavras sábias, né, foi me direcionando. Porque, querendo ou não, essa parte do útero na mulher é uma parte muito, muito forte, porque assim, é onde você gera vida, onde você gera um outro ser. Então, assim, era muito especial. É uma área muito especial para a mulher, né? E mesmo assim, com todas essas palavras, eu me senti, assim, muito triste. E quando chegou o tempo da cirurgia, que o médico falou assim para mim, dona Gisele, você sabe do nosso combinado? E eu falei assim, tudo bem, já está tudo feito, à vontade de Deus. E uma voz pediu para que eu focasse numa luz que tinha na minha frente, ali naquele local. E ele fez lembrar de uma canção que eu nunca tinha ouvido, que era assim, pede à mãe que o filho atende, peça à mãe que o filho responde, e toda a tua água se tornar um vinho melhor. E ali eu falei assim, nossa, eu comecei a falar, olhando para aquela luz dentro de mim, no meu íntimo, eu comecei a falar, peça à mãe que o filho atende, peça à mãe que o filho responde. E ali chegou a anestesista, e ela conversou comigo, coisas de segundos, e colocando um líquido no meu braço, eu apaguei. E aí eu só acordei após a cirurgia, e esperando passar o momento da anestesia, né? E desci pro quarto quando passou. E os médicos passaram lá no quarto, falou que foi tudo bem a cirurgia, tudo bem a cirurgia, e eu na minha, né? Porque eu já imaginei, falei, já tirou tudo, já fez tudo, né? E no último dia, quando eu recebi minha alta,
a minha colega falou assim, que estava no mesmo quarto que eu: Gisele, você já reparou que eles estão passando por aqui e eles não falam nada do seu útero? Eu falei: nossa, amada, é verdade. E eu nem pensava nisso. Eu falei assim: eu vou perguntar. Ela falou: vai passar a última médica aqui, você pergunta pra ela. Eu falei: tá bom. Porque como era a minha primeira experiência, eu nunca fui cortado, gente. Nunca fui cortada, nunca passei por nada desse processo, sabe, irmão? Sim. Nunca passei por esse processo de cirurgia, de ficar internado no hospital. A única experiência que eu tive foi quando meu irmão passou, né? Então, pra mim, era uma experiência muito nova. E aí, quando essa médica passou no quarto, ela olhou, eu tava com um tubinho de álcool, né? Ela falou: Gisele, hoje você vai ter alta, às 3 horas seu esposo já pode vir te buscar. Eu falei: a hora da misericórdia. E ela falou assim: olha, esse aqui são os miomas. Nós pensávamos que tinha 2 miomas, porém, Gisele, nós temos que te dizer que tinha 5. 5 miomas, foi retirado 5 miomas. E aí ela me mostrou a foto e eu falei: nossa, doutora, posso tirar uma foto? Ela falou: pode, lógico. E aí eu falei assim: mas tudo bem, tirou 5 miomas, e o meu útero? Ela falou: Gisele, não foi tirado nenhum do seu útero. Não foi tirado do seu útero. Eu falei: como assim, doutora? Ela falou: não sei explicar. Nem o doutor Maurício, que foi o principal cirurgião, não soube explicar. Mas não foi tirado o seu útero. E ali eu comecei a louvar a Deus. Aí a minha amiga também que estava junto, que eu já chamo de amiga, porque nós levamos do hospital para a vida, a nossa amizade. Começamos a cantar aquela música, Minha Força e Vitória é Jesus, e ali eu até esqueci que eu estava operada, cheia de pontos. E levantei, comecei a glorificar o nome do Senhor naquele leito de hospital e comecei a falar do amor de Deus. E aí eu tinha levado umas medalhas da Nossa Senhora, da medalha milagrosa, e eu comecei ali a espalhar naqueles hospital e fui falando do amor de Nossa Senhora, fui falando do amor de Deus. E ali eu entendi o que Deus queria. O Senhor quis me levar ali para também levar o amor dele, usar da minha dor para também curar a dor do meu irmão. E é tão lindo quando eu penso nisso. Hoje eu tô aqui na Rádio Top Fé, eu tô até de cinta, porque eu ainda tô me recuperando, faz 1 mês e 27 dias que eu passei por essa cirurgia. E também pedi, não posso deixar de falar aqui, que eu pedi muita intercessão da família Lucas. Foi as primeiras pessoas assim que me apoiou, assim, de forma em oração, que eu pedi, que veio na minha mente, sabe, irmã Edmilson? Sim. Então essas meninas Lucas aí é umas pessoas assim que eu levo assim pro resto da minha vida. Não só ela, mas você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, que a nossa amizade vai além de tudo. Irmão Fernando, que sempre esteve aí intercedendo por mim. Enfim. Quando eu saio do hospital, eu começo a receber diversas mensagens. E ali eu fiquei, né? Falei: nossa, que bênção. E ali, quando chegou uma moça e falou assim pra mim: nós montamos um grupo que jejuou, que intercedeu por você. E aí vinha outra falando a mesma coisa, e vinha outro falando a mesma coisa. Aí eu falei: eu não estava sozinha. Tinha um exército intercedendo por mim. E com tudo isso, eu quero dizer que mesmo que nós abandonamos o Senhor, porque no início do meu testemunho eu disse para vocês que eu estava afastada do servir de Deus, que eu só ia nas missas de domingo. E durante o meu processo, o Senhor me trouxe de volta e me colocou nos mesmos lugares, no servir dele, onde eu tinha saído. E ali eu falo para vocês que tudo começou.
foi quando eu comecei novamente a servir a Deus de coração. O amor dele me invadiu, o amor dele me encontrou de novo, porque eu deixei se encontrar pelo Senhor. E eu digo assim, eu pego a minha cruz porque eu fiz um testemunho em uma live. Quando eu falei pro Senhor que eu ia fazer uma live testemunhando a vida deles. E que esse testemunho não fosse para a minha honra e para a minha glória. Que fosse para a honra e glória dele. Porque o amor de Deus por nós, meus irmãos, é muito grande. É muito grande, muitas vezes a gente duvida, a gente fica focado nos problemas, a gente fica focado na enfermidade e esquecemos daquele que doou sua vida por nós numa cruz e que tudo pode fazer em nosso favor. E ele usa sim das nossas dores para curar a dor do nosso próximo. Hoje eu posso falar com toda a autoridade, com toda a certeza, minha mãe está curada do joelho. A minha mãe foi libertada do vício do álcool. Amém. E o meu útero foi curado. E com isso, o meu esposo também foi curado. Amém. Então por que isso? Porque o Senhor precisava trabalhar em mim, para depois trabalhar nos meus. Eu precisava mudar. Eu precisava voltar. E é tão lindo o agir de Deus, porque Ele usa das pequenas coisas para a gente entender o quão grande Ele é. Então, você que está passando por uma dificuldade hoje, você deve estar passando até pelo mesmo problema que eu. Volte ao Senhor. Volte ao Senhor. E que os seus passos, como diz a música do Juninho, seja conduzido por Ele. Porque nada podemos fazer sem o agir de Deus nas nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo, nada podemos fazer. Que nós possamos, nesta noite, se abrir ao querer do nosso Senhor. Porque Ele está de braços abertos a nos esperar. Ele tem um banquete à nossa frente a nos alimentar. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, nós temos sede de vós. Mas não, meus amados, é ao contrário. É o Senhor que tem sede de nós. Porque Ele nunca nos abandona, Ele está sempre saciando as nossas sedes, as nossas fomes. Mas nós abandonamos o banquete. E eu falo também que nós devemos se formar. Se formar na escola da Bem-aventurada Virgem Maria. O rosário para mim é um caminho que nos leva e que me aproxima muito mais do amor de Jesus. E que você possa ter esta graça, esta noite, de estar no caminho, de estar com a Virgem Maria, de estar voltando aos braços, ao banquete de nosso Senhor Jesus. E que nós possamos permanecer na videira, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Que nós possamos ser saciados por Ele, mas que muito mais ser saciar a fome que Jesus tem de nós, a fome que Jesus tem da gente estar ali na adoração, a fome que o Senhor tem da gente estar comungando, estar partilhando da mesa, do banquete do Senhor. Então, que os nossos corações possam se abrir. E precisamos entender que sem Deus nós não podemos nada, que sem o Espírito Santo nós não podemos nada. E que nós possamos voltar para a casa do Pai, porque há um banquete a nos esperar. Hoje, um anel e uma nova veste o Senhor nos está dando. Assim como Ele deu a mim, assim como Ele deu a minha mãe, assim como Ele está dando ao meu esposo, o Senhor dá para nós nesta noite uma nova veste, uma nova vida.
Porque muito mais que curar as nossas enfermidades, o Senhor quer curar o nosso coração. Amém? E quero agradecer aqui o irmão Edmilson por esse momento de partilha, irmão Fernando. Eu espero que em Deus, que muitos corações sejam alcançados. Mais uma vez eu vou dizer que não é para minha honra e para minha glória, não. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para glorificar também o nome de Maria. Porque Nossa Senhora também está sempre conosco. E muitas vezes a gente abandona ela. E é isso, meus amados irmãos. Também quero aqui agradecer. Eu não sei se ele está ouvindo. O Padre Gilberto. Porque ele foi assim... um canal sem saber. Um instrumento assim sem saber. E é isso, irmão Edmilson. Muito obrigado. Eu espero assim... em Deus verdadeiramente ter alcançado corações daqueles que estão abatidos, daqueles que estão desanimados, através desse testemunho, que muitas mulheres possam se voltar para Deus novamente. Amém, Gisele. Nós que agradecemos, né? Testemunho lindo. Tem uma galera junto conosco aí.